Pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam muito bem, gozando de boa saúde, né? Estamos aí em quarentena e nós temos que seguir em frente, né? É um momento difícil para todo mundo, como eu tenho postado anteriormente. E vamos falar um pouquinho agora, fazer uma revisão, uma síntese geral para vocês dos pontos importantes, dos conteúdos abordados ao longo dessa quarentena e um pouco antes também, né? Antes do dia 16 de março, tá? Desse esporte chamado handball, que é prática de ensino, que vocês viram um pouco aí, começaram a vivenciar um pouquinho aí na prática, né? E é um esporte que surge em 1912, né? Introduzida pelo professor Karl Schalens. Na Europa era muito nessa época que ele começou a trabalhar, ele queria uma alternativa para os esportes, para um jogo que tivesse mais a intenção de jogar algo dentro de um espaço, de uma quadra fechada, de um ginásio, né? E aí ele teve a oportunidade de pensar nesse jogo chamado handball. Então o professor Karl Schalens, na Alemanha, por volta de 1912, foi o pai da criação aí do jogo chamado handball, né? Lógico que com o passar do tempo algumas mudanças foram se fazendo, né? Ao longo até chegar ao handball como a gente conhece hoje. Em 1900, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, antes um pouco de 1930, ela chega ao Brasil, né? Porque com a Primeira Guerra Mundial, muitos alemães colonizam ali o leste europeu, a Europa, e muitos deles também vêm para a América do Sul buscar refúgio. E nesse sentido, os alemães chegam aqui já com essa modalidade já instituída por volta de 15, 20 anos aí, tá? E ela é um esporte bem diversificado em termos de não simplesmente de você aprender a jogar o handball, né, formar o jogo propriamente dito de maneira formal como a gente conhece hoje, mas ele envolve muitas características e capacidades que os alunos podem aprender, né? Nós falamos um pouquinho de capacidades físicas, né? Então é um esporte que trabalha demais a velocidade, né, a força, a agilidade e a coordenação, né? Se a gente pensar em termos de capacidade física, né? Além de todo o aspecto de cooperação que envolve também o jogo, né? Basicamente, a gente começou a falar um pouquinho sobre de como aprender e ensinar o handball, né? Também para as crianças e jovens ou para adultos, né? A respeito dos sistemas de operação de Bayer, né? Que é aquela questão de você valorizar o objeto, que no caso é a bola, o colega, o grupo, e depois o adversário. Então, a partir dessa concepção de entendimento de jogo, né, é que a gente começa o aprendizado dos gestos técnicos, né? Então, o sistema pendular de Bayer, né, que tem no material que eu disponibilizei para vocês, eles falam que os gestos técnicos vão ser feitos, mas à medida também que os alunos entendam e compreendam a noção de ataque e defesa. Então, totalmente integrado, né? E esses gestos técnicos a gente começa com a recepção, né, que é o ato de você conseguir manusear a bola, né, de forma adequada, para que você tenha opções de passe e arremesso ao gol, né? Então aí nós temos também já nesse sentido de você fazer uma recepção, alguém só vai fazer uma recepção quando tem o objetivo de passar essa bola para alguém. Se o objetivo do jogo é você chegar na meta adversária com a bola, logicamente que um dos primeiros fundamentos também que nós temos que aprender é o passe, né? E aí nós temos alguns passes principais, né? Que seria o passe de ombro, seria o passe de peito, o passe de picado ou quicado, né? E o passe com salto, né? Esses são os principais passes que nós temos, né? E aí nós temos a possibilidade também de trabalhar os arremessos. Os arremessos eles são caracterizados como curta distância e de longa distância. Com os arremessos de curta distância nós temos arremessos de ombro, nós temos o arremesso com apoio, né? E o arremesso em suspensão. E
a partir desse arremesso de suspensão, nós temos os arremessos em progressão, que é quando você dá o trifásico, ou seja, você conta 1, 2, 3 com a sua perna de apoio à frente, a perna de apoio para o arremesso à frente, conta 3 passos e arremessa. Então nós temos também o duplo trifásico, que é quando você conta os 3 passos, quica a bola e mais 3 e arremessa ao gol. Esses são os tipos principais de arremesso. Juntamente com isso, nós trabalhamos aquelas regras principais, e eu sempre deixo claro para vocês que as regras principais não se baseiam em você decorar todas elas, como diz, as principais, o que é necessário para o jogo. Então, o necessário para o jogo é saber que existe um tiro de saída para iniciar o jogo, que é lá no meio da quadra, na linha divisória do meio da quadra, e não necessariamente naquele círculo pequenininho que a gente tem lá. Né? O handball se difere disso, diferente do futsal, por exemplo. Né? E aí temos os tiros laterais, que é feito com o pé de apoio na linha demarcatória. Os tiros de 7 metros, que é quando a falta mais grave, quando você arremessa para o gol. Né? O tiro de 9, que é atrás daquela linha tracejada. Temos a área do goleiro, que ninguém pode invadir a não ser ele mesmo. E a linha de fundo, né? Que uma bola, quando bate no goleiro e vai para fora, é ocasionado um tiro de meta. Então o goleiro pega essa bola dentro dessa área de 6 metros, a área do goleiro, para fazer essa reposição da bola. Ah, Emerson, mas tem muitas regras. Tem, mas se quem quiser aprender mais regras, pega o livro. No próprio celular você vai ver todas as regras ali para quando a gente estiver jogando. Né? No handball você pode segurar e é marcado uma falta, desde que essa falta seja feita da cintura para baixo, normal, né? Se você derruba ou se você aí é uma falta mais grave, pode ocasionar 3 minutos. Então essas são as situações mais específicas do handball. Né? Então as regras de... isso aí, né, no meu ver, vai ficar para a arbitragem. Né? E aliás, depois a gente vai trabalhar um pouquinho com essa questão das arbitragens. Né? Os principais sinais para a gente entender. Né? Mas ao meu ver, para jogar handball você precisa entender essas regras básicas. Aí nós passamos para o posicionamento em quadra, ou seja, nós temos 7 posições em quadra, começar pelo goleiro, e aí nós temos os armadores central, armador direito e esquerdo responsáveis pelas jogadas, temos o pivô, que atua entre os armadores, e temos os pontas direita e esquerda. Essas são as posições, além do goleiro que eu falei, né? Para você poder jogar handball. Armadores são os responsáveis pelas jogadas e criação de toda a equipe. O pivô normalmente é aquele jogador que joga de costas para marcação, e um jogador que também tem a característica da capacidade física, a força ser mais acentuada, né? Porque ele é que vai fazer arremesso, conforme a gente viu em algumas atividades, vivências que nós fizemos aí, né? Na quadra. Deu tempo de a gente fazer isso, né? Os pontas são jogadores normalmente mais rápidos, que vão gerar contra-ataque no sistema defensivo, né? E a começar pelo goleiro, né, que tem uma característica de defender e também gerar possibilidade de contra-ataque para o seu time, porque ele pode pegar a bola dentro da área, sair jogando a bola para fora e aí se deslocar para fora da área de 6 metros para começar um contra-ataque. E falando-se em contra-ataque, nós entramos em sistema defensivo. Sistemas defensivos são como o meu time vai se colocar para defender um determinado ataque do time adversário. Aí nós temos sistema defensivo 6-0, que é aquele onde os 6 ficam em volta da linha dos 6 metros. Nós temos o 5-1, onde 5 jogadores e o pivô fica à frente da linha dos 6 metros, ou da área do goleiro. Nós temos o 4-2, onde ficamos armadores e um ponta e um pivô, e um desses armadores na frente, 4-2. Né? Temos o 3-3, que é um sistema um pouco mais aberto, com uma marcação mais avançada, né? Também com característica para que o time consiga fechar mais a sua área da frente ali para tentar roubar essa bola. Né? Isso é o 3-3. Esses são os principais sistemas defensivos. E nós temos o sistema defensivo individual, que quando você pode marcar, cada um marca jogador a jogador, né? E o misto, onde a gente pode isolar, por exemplo, um jogador mais habilidoso do time adversário, marcando ele, e o resto fecha a defesa lá em cima da área dos 6 metros. Tá?
São os principais sistemas existentes. Dentro de cada sistema nós temos as linhas defensivas. Por exemplo, 6-0 só tem uma linha defensiva, porque todos cobrem a área. 4-2, duas linhas defensivas, porque nós vamos ter 4 jogadores na linha de 6 e 2 mais à frente. 5-1, a mesma coisa. Se a gente jogar no 4-2-1, temos 3 linhas defensivas. 4 na linha dos 3, 2 um pouco mais à frente e 1 mais à frente. Então, conforme o sistema, a gente tem as linhas defensivas. O número de linhas defensivas, né? Sempre em relação ao ataque que está vindo. Tá? É isso, pessoal. Né? A revisão é essa. Os materiais a gente está lá na plataforma e também tem, se eu não me engano, no e-mail de vocês, né? Disponibilizei para vocês. E a gente vai ter ainda um encontro, uma aula, uma reunião, né? À distância para solucionar as dúvidas de vocês. Tá bom? Fica aqui meu abraço e até breve.